Sejam bem-vindos ao canal, sou o professor João Matos. A gente está aqui hoje para iniciar mais um tópico do concurso Caixa, certo? A nossa matemática financeira vai girar hoje em torno de juros compostos. Se você já não viu o vídeo de juros simples ou já está indo direto para os compostos, pulando simples, eu vou dar uma breve introdução do que a gente vai abordar, certo? Vamos lá. A matemática financeira é o ramo da matemática que se preocupa em estudar o comportamento do capital, entenda, dinheiro como capital, ao longo do tempo. Hoje estudaremos o conceito de juros e as formas de calcular juros, mais precisamente compostos, certo? Vamos lá. A gente vai precisar de algumas siglas e termos, assim como no juros simples, a gente vai usar siglas e termos para denominar algumas coisas por uma questão de praticidade na hora das fórmulas, certo? C representa o meu capital, valor do dinheiro no momento hoje, certo? Entenda capital como capital inicial. Juros é o tanto que o valor se reproduz a partir de uma certa porcentagem, certo? E a gente vai seguindo, a gente vai ter a taxa de juros, e que é exatamente a porcentagem que limita ou manda na quantidade final dos juros. O montante é o montante geral, como o nome dá a entender, é seu capital inicial, mais tudo que foi gerado de juros. E aí o grande problema de hoje é como é que esses juros são gerados. São gerados de uma forma composta, certo? As observações é que a gente vai ter o tempo também de aplicação, a gente chama de T ou N, dependendo da fórmula que você encontrar aí na internet. A nossa observação inicial sempre é essa. Os nossos juros, a nossa taxa de juros, desculpa, lembrando que existe uma diferença. Eu me confundi aqui, mas é o seguinte, juros é o dinheiro gerado. A taxa de juros é quanto aquela porcentagem arranca do total. Então, tipo assim, meu capital é R$1.000, minha taxa é 2%. O meu juros vai ser o resultado dessa multiplicação, certo? E esse 2% vai poder aparecer de forma decimal, 0,02, ou como fração, 2%. Tudo bem? Vamos começar aqui com juros compostos. Juros compostos é o sistema de juros, é chamado de capitalização acumulada, pois, ao final de cada período, os juros que incidem sobre o capital inicial são incorporados e formam um novo capital inicial. Quando a gente estudou juros simples, a gente tinha aqui o dinheiro e os juros morava numa casinha distante da casa capital inicial. Então, os juros, ele arrancava um pouquinho do capital inicial e levava lá para o cantinho. No final, você somava. Aqui nos juros compostos, os juros arranca do capital inicial um tantinho e bota nele de novo. E aí as coisas vão se inflando. E por isso essa capitalização acumulada. Aqui é os juros do nosso dia a dia, os juros do banco, os juros que a Caixa cobra para o cliente, certo? É os juros do seu cartão de crédito, os juros na vida real, é juros compostos, certo? A não ser em situações muito bobas, de empréstimo para colega, parentes, etc., a gente tem juros compostos como os juros principais. Vamos lá. E aí, né? Ele é o método de capitalização acumulada. Ao final de cada período, os juros voltam para o capital e a gente vai ter essa fórmula. Muito importante você pontuar uma coisa. Quando a gente calcula juros simples, a gente calcula quantidade de juros, certo? Quando a gente calcula juros compostos, a gente calcula o montante final. Porque não convém a gente calcular a quantidade de juros, porque ela se move muito de mês para mês. Eu vou botar mês uma aplicação mensal a uma taxa de juros mensal, para exemplificar aqui uma coisa. Se meus juros são compostos, todo mês meu capital inicial ele é inflado, porque eu pego o capital inicial, de fato inicial do mês 0, calculo os juros em cima dele e adiciono nele no final do mês, então ele cresce um pouquinho. No final do primeiro mês, ele cresceu um pouco. No final do segundo mês, ele cresceu mais. No final do terceiro mês, ele cresceu mais. Então, eu não consigo calcular de forma simples o quanto está sendo inflado, basicamente. Mas eu consigo calcular como ele fica no final. O final, o infladão, é quanto? É exatamente o montante. Então, juros compostos, a gente vai calcular montante. Juros simples, a gente vai calcular juros, certo? Professor, e como é que eu acho a quantidade de juros? Se a questão me pedir, calcule o montante final pela fórmula, vai dar uma resposta, um número, e subtrai o capital inicial. E aí você tem a quantidade de juros, tudo bem?
Ok. A nossa fórmula, ela tem duas complicações imediatas. Duas complicações, na verdade, uma é uma complicação, a outra nem tanto. A primeira é que esse I, ele vai ter que ser usado dessa forma aqui, e quase sempre, ele vai ter que ser usado na forma decimal. Porque eu vou fazer 1 mais I. Aí, se eu fizer 1 mais 2 sobre 100, é uma conta, meu parceiro. Mas se eu fizer 1 mais 0,2, 0,02, vai ficar 1,02. A nossa primeira implicação da nossa fórmula é essa, que os juros, a taxa de juros, vai ser utilizada quase sempre na forma de decimal. E a outra é perguntar o tempo. Porque perguntar o tempo para a questão, ela vai ter que te dar muita informação, e isso não cai muito. Essas são normalmente as questões que envolvem logaritmo. Calma, não se espante. Vamos fazer primeiro simples, isso aí é uma questão para outro dia, certo? O que a gente vai ter aqui? Esse tempo, como ele é pendurado, a nossa implicação direta é que ele não vai ser muito grande, certo? A gente não vai ter uma aplicação mensal em 12 meses, porque elevar a 12 é muito trabalhoso, a menos que a questão te dê a informação, certo? Vamos lá. Aqui eu quero trazer hoje para vocês dois exemplos de duas formas diferentes de se calcular juros compostos. Vamos aqui. A nossa primeiro é literalmente aplicar a fórmula. Exemplo. Uma loja anunciou uma geladeira cujo preço à vista é R$ 3.500. Não dispondo desse capital, um cliente se propõe a pagar a geladeira com juros compostos, 4% ao mês, em 4 prestações mensais de mesmo valor, sendo a primeira no valor da compra. Qual é o valor aproximado de cada prestação que o cliente está se propondo a pagar? Então, observe o seguinte. Esse cliente, ele não vai pagar 3.500. Os 3.500 vão correr juros, certo? Vão correr juros de 4% ao mês. E aí, esse valor, lá no final dos 4 meses, vai dar um montante. Esse montante vai ser dividido por 4. E aí, isso vai ser pago. Beleza? Prosseguindo. Como é que a gente vai captar as informações aqui? Meu capital inicial é 3.500. Minha taxa de juros, I, é 4%. Meu tempo em meses é 4 meses. Então, meu montante final vai ser o quê? 3.500. Vamos utilizar a fórmula, ó, rigorosamente a fórmula. Capital vezes 1 mais I, certo? Capital vezes 1 mais I elevado a T. Aí, vamos lá. Capital vezes 1 mais I. Lembra que o I é 4%, então ele se transforma em 0,04. Elevado a 4 meses. Eu não botei o pormenor, porque essa conta aqui é exaustiva. Elevar 1,04 elevado a 4 é um serviço considerável. Mas eu trouxe aqui mais ou menos uma aproximação, certo? E aí, quando a gente faz essa multiplicação, a gente tem esse valor de montante final. Esse aqui é o valor final que vai ter a geladeira. Mas a pergunta é a parcela. Então, você divide isso aqui em 4 parcelas iguais de 1.023,6. Certo? E agora? Esse aqui é o método prático, o método padrão da gente utilizar a fórmula. Acredito que seja de conhecimento de muitos de vocês. Agora, eu vou trazer outro exemplo, que ao invés de eu calcular o montante final pela fórmula, eu vou calcular exatamente o que eu falei na teoria. Eu falei que os juros compostos é você pegar um tantinho e inflar no inicial. Você pega um tantinho e infla no inicial. E no final ele vai ser um infladão. E a gente vai fazer isso na prática, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte. Maria quer comprar uma TV que está sendo vendida por 1.500 à vista. Ou 3 parcelas de 500 sem juros. O dinheiro que a Maria reservou para essa compra é suficiente para pagar à vista. Porém, ela descobriu que o banco oferece uma aplicação financeira que rende 1% ao mês. Após fazer os cálculos, Maria concluiu que se pagar a primeira parcela e no mesmo dia aplicar a quantia restante, certo? Ela conseguirá pagar as 2 parcelas que faltam sem ter que colocar nem tirar 1 centavo sequer. Quanto Maria terá de lucro? Observe o seguinte, que se o meu preço é 1.500 e eu tenho 3 prestações de 500 e eu pago a primeira, sobra só 1.000. Concorda comigo, né? Tá dizendo aqui, ó. Eu
Cadê? Se ela pagar a primeira parcela e no mesmo dia aplicar a quantia restante. Se ela pagar a primeira parcela de 500, sobra 1.000, certo? E 1.000 vai correr durante os outros 2 meses, certo? Vai correr durante os outros 2 meses, rendendo 1% ao mês. O que é que acontece? Minha primeira parcela é 500. Sobrou então 1.000, certo? Rendendo 1% ao mês, um tempo de 2 meses. O meu 1.000 no primeiro mês vai gerar 1%, que é 10. E esse 10 vai retornar inflando o capital. Inflei, somei. E aí esse novo capital vai gerar 1%, que é 10,1, que vai inflar o meu capital, certo? Que é 1.020,1. Quando ela pagar, ela ainda vai ter um lucro de 20,1 reais. Quando ela pagar os 1.000 das prestações, correto? Bom, aqui surge o seguinte. Sempre há essa forma de você calcular. Sempre há essa forma de você contabilizar os juros e o inflar do montante do capital inicial até ele se tornar um montante final. Só que isso aqui só é prático se você tiver poucos meses, 2 meses, 3 meses. Porque essas continhas, calcular 1% é muito simples. Se você tivesse que calcular 3,5%, aí já tá muito estranho. Então era melhor usar a fórmula. Então eu estou trazendo só um método alternativo para caso você precise de um pouco menos de fórmula em determinada questão. Mas a fórmula sempre dá certo. Aqui é um bizu que às vezes vai te ajudar. Pode ser que dependendo da quantidade de pulinhos, que são a quantidade de meses ou tempo, isso aqui bagunça tua mente. Beleza? É um a mais, pode ser útil, pode não ser. Na via das dúvidas, utilize a fórmula. Se você achou isso aqui muito interessante, utilize para intervalos curtos de tempo. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não passando de 3 meses, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha sido claro. E não se esquece aqui de se inscrever no canal, apoiar o canal, que eu vou trazer o vídeo, a partir da próxima semana, ou dessa ainda, vai começar a nossa playlist sobre probabilidade e estatística, certo? Então, a gente vai andar nas duas frentes para o concurso da Caixa. Bons estudos, até a próxima. O professor aqui, João Matos, pede que você se inscreva, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima.